Felicidade, realidade ou utopia? Olá, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Ono e hoje falaremos sobre felicidade. Felicidade é um assunto meio complexo de se falar, que muitas pessoas confundem felicidade ou alegria, momentos alegres, momentos felizes, mas afinal de contas, o que é felicidade? O jeito mais fácil, mais energético para a gente entender a felicidade, primeiro é entendendo o que causa a falta dessa felicidade. Então, em geral, a falta da felicidade, ela acontece em cima do quê? Dos nossos processos de conflitos internos. Então, como funciona esse conflito interno, Maurício? Eu tenho um lado A e eu tenho um lado B dentro de mim. Aí o lado A quer muito uma coisa, mas o meu lado B, ele quer uma outra coisa. Ou seja, na minha subconsciência, no meu caminho, no meu processo interno, eu quero alguma coisa. Mas no meu consciente, pelo meu racional, eu quero totalmente uma outra coisa. Começam os conflitos. Porque o lado A fala uma coisa, o lado B fala outra e puff, se colidem. E aí começa todo o processo interno que o que? Extravasa em vários aspectos na nossa vida. Então, o que a gente tem que tomar cuidado justamente o que? Com os nossos conflitos internos. Então, Maurício, você está me falando que o conflito interno pode levar a um estado de infelicidade? Claro que pode. E é o processo que vai mais te impedir de alcançar a felicidade. Lembrando que a felicidade é um estado interno. Aí a gente começa a entender alegria e felicidade. Alegria são momentos alegres que a gente que a gente tem na nossa vida. Por exemplo, alguém te conta uma piada, você viu uma cena engraçada, alguma coisa que te fez dar risada. Isso são momentos alegres. Agora, a felicidade é um estado interno. Você não precisa estar com um sorriso no rosto para mostrar que você está feliz. A alegria, você geralmente está dando risada, tem um processo interno lá dentro, assim que você começa a dar esse sorriso, né? A felicidade, às vezes, você simplesmente estando em paz consigo próprio, você está num momento feliz. Então a gente tem que entender que felicidade é um estado, é um caminho que devemos seguir. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado em relação à felicidade e alegria? Não confundir momentos alegres e momentos felizes. Maurício, mas como eu vou saber se eu estou num momento alegre ou feliz? Como eu falei para vocês, no momento alegre, geralmente você está dando risada, você está conversando com os amigos ou coisa do tipo. O estado de felicidade é um estado de satisfação, é um estado de paz, de plenitude. Quando eu estou nesse estado de paz, de plenitude, aí eu posso falar que eu estou num processo de felicidade. Eu estou feliz, ok? Então, o que acaba acontecendo? Eu sempre falo uma coisa que lá no Oriente eles falam de uma forminha um pouquinho diferente, mas aqui eu falo aqui. Quando você está no seu caminho, o seu próprio caminho te protege. Ou seja, se eu estou no meu caminho, esse caminho ele vai fazer com que tudo que está à minha volta me proteja, porque eu estou no meu caminho. Entenderam mais ou menos o processo? E quando eu estou neste caminho, eu estou feliz. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente entra num processo diferente de vida, que não seja a felicidade, a gente tem que entender que tudo o que está em nossa volta começa a conspirar. Então, assim, hoje eu atendi uma queridíssima que ela falou assim: Maurício, eu estou indo para trabalhar e vomito, chega a vomitar para ir trabalhar. É um processo óbvio que ela não está feliz, não está dentro do quê? Do seu caminho. Então, as coisas que acabam envolvendo, que acabam a envolvendo, acabam mostrando ela um caminho desse. Eu sempre dou um exemplo quando eu trabalhava lá atrás, né? Que lá atrás eu era formado em informática industrial e trabalhava com essa área de informática. Eu sempre falava, chegava domingo à noite, a vinhetinha do Fantástico já começava a me dar o quê? Desespero. Porque eu sabia que amanhã, ou seja, no dia seguinte eu ia ter que trabalhar. Isso era um estado de infelicidade para o Maurício. Hoje em dia, eu sempre falo para as pessoas, eu não trabalho, eu brinco. Ou seja, eu achei esse meu caminho da felicidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado em algumas questões em relação a isso, porque às vezes nesse caminho da felicidade a gente encontra a falsa felicidade.
Eu sempre tenho uma historinha quando eu vou falar sobre essa questão da falsa felicidade. Alguns anos atrás, eu tratei uma mocinha super jovem, ela é super, tinha uns 21, 22 anos, e ela já era casada. E ela tinha uma história de vida bem difícil, assim, a mãe drogada, o pai era alcoólatra, e aí a mãe, obviamente, pela questão das drogas, não quis cuidar dela, o pai com relação que era separado, tá? Em relação à filha por causa do alcoolismo, essas coisas, não queria também. E ela acabou sendo criada por uma avó e um tio que era alcoólatra também. Então, assim, a gente já vê um processo kármico em todas as questões aí. E, obviamente, ela acabou se casando cedo. E essa mocinha, ela tinha enxaqueca crônica todos os dias. Ela dormia com dor de cabeça, ela acordava com dor de cabeça, ela se sentia mal. E essa mocinha, ela foi procurando vários médicos, vários lugares, vários terapeutas. E assim, ela acabou fazendo exames, até inclusive de reumatismo, e saiu problemas reumáticos. E ela tomava remédios fortíssimos. E ela começou um tratamento comigo. E a gente conversava, falava, eu fazia a sessão com ela, fazia algumas práticas em relação a ela. E eu sempre cutucava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque assim, como a gente consegue trabalhar com essas questões energéticas, a gente consegue enxergar onde que está o quê? A falha dessa pessoa. Obviamente que a gente direciona, a gente não taxa, a gente faz com que a própria pessoa consiga descobrir sobre. Então, o que acabou acontecendo? Eu sempre falava isso, falava aquilo, falava sobre o trabalho, sobre o casamento, como que estava, e dentro desse processo geral dela, ela falava que tá tudo bem, assim, o trabalho dela, ela falava que não gostava muito, mas estava tudo bem, não sei o que mais. E uma certa vez, e ela começou a ter esses problemas, né? E começou o quê? A causar, depois de um certo tempo, não só enxaqueca, começou a contrair todo o corpo. Ela teve uma coisa que a gente chama de vaginite. Vaginite é quando as paredes da vagina ficam extremamente duras e colabadas, assim, né? E aí o que acaba acontecendo? Um certo dia ela me ligou chorando e ela falou assim: Maurício, eu vou me separar. E eu falei para ela: olha, essa é uma atitude de impulso ou foi uma atitude pensada? Ela falou: Maurício, eu peguei meu marido me traindo. E aí chorou, fez todo o processo. Eu falei: amanhã você tem uma sessão e amanhã a gente conversa, depois de que a gente conversou pelo telefone. No dia seguinte ela chegou, começou a falar comigo, começou a chorar, chorar, e eu deixei ela chorar, 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 chorar. Quando de repente eu olhei para a cara dela e falei assim: agora seja bem sincera com você. Qual foi a primeira coisa que você pensou quando você pegou o seu marido te traindo? E ela abriu os olhão assim para mim, ficou assim uns 2 minutos me olhando só. Eu falei: seja sincera. E ela falou assim: Maurício, eu pensei assim, graças a Deus, o peguei. Ou não é peguei ele, como fala no português meio errado, né? Então, no processo dela, toda vez que eu falava com ela sobre o casamento, relacionamento, ela falava que o relacionamento era bom, que era perfeito, que ele era isso, era aquilo. Mas nas entrelinhas, quando eu começava a entrar, dava-se para se perceber o quê? Que os processos dela em relação ao casamento não estava bacana. E aí o que acabou acontecendo? Ela, por uma questão dela de criar uma família perfeita, essa falsa felicidade, ela tentava tampar o solzinho com a peneira, mas lá dentro, no fundinho dela, ela sabia disso. E por isso ela tinha todos os processos de enxaqueca, de dores no corpo, processos reumáticos. Vocês sabem que depois de 2 semanas que eu tratei essa menina, né, ela passou comigo, depois de 2 semanas disso tudo, um dia ela chegou com um olhão desse tamanho lá no meu consultório e falou: Maurício, não sinto mais nada. Eu até brinquei com ela: não sente o corpo, não sente nada? Ela falou: não, não sinto mais nada, não sinto mais dor, não estou sentindo isso, naquilo, eu estou já uns 3, 4 dias sem acordar com enxaqueca, não estou tomando meus remédios reumáticos, nada. E aí depois fez outros exames futuramente e não apresentou mais nenhum tipo de doença, nenhum tipo de problema, não teve mais problema em relação à enxaqueca. Ou seja, o que aconteceu com ela? Com essa falsa felicidade, por causa desse probleminha que ela teve em relação à família dela, né? A avó, o pai, a mãe, o tio, ela casou-se muito cedo como um método de fuga, achando que ela estava extremamente feliz e ela criava esse mundinho feliz para ela, que na verdade dentro dela ela sabia que não era. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é justamente isso. Lembre-se que eu sempre falo para vocês, para atingir o físico, tem que passar pelo energético, tem que passar pelo emocional, tem que passar pelo mental, para depois chegar ao quê? A questão física. Então, quando a gente toma a gente percebe essa questão, quando chega já no físico,
é porque já não está bacana, tá bom? Porque já passou por todos esses processos. Então, tomem cuidado também com a falsa felicidade. Muitas pessoas tentam se enganar num processo de achar que estão bem, que estão legais, que tá legal, que tá bacana, mas no processo, na verdade, é um processo do quê? De falsa felicidade, tá? Então, o que que a gente tem que entender em relação a tudo isso que eu estou falando? Maurício, tá, mas então por que eu não consigo ser feliz? Maurício, por que eu não consigo me libertar disso? Simplesmente por alguns fatores. O primeiro é aquela coisa que eu sempre brinco para as pessoas, né? Para onde você tem que ir? E as pessoas fazem assim para mim. Uma das coisas que eu mais atento no consultório é a pessoa falar, Maurício, eu não sei o que eu quero da vida. Aí aquela coisa que eu sempre brinco, né? As pessoas às vezes pedem um direcionamento para mim. Aí eu falo assim, mas para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Aí eu entro numa partezinha lá do Mágico de Oz. O Mágico de Oz? Não, Alice no País das Maravilhas. Chega uma hora que a Alice ela tá na frente de dois caminhos. E aparece o coelhinho para ela, que o sorridente lá. E ela fala, por favor, me ajude. Para onde que eu vou? E aí o coelhinho pergunta para ela, mas para onde você quer ir? Ela falou, não sei. Aí o coelhinho fala para ela assim, então, pega qualquer um dos caminhos, porque se você não sabe para onde você vai, tanto faz o lado para onde você vai seguir. Na nossa vida também é assim. Então a primeira coisa que você tem que entender é, lembra que eu expliquei lá atrás do caminho? Qual que é o seu caminho? Quando eu estou no meu caminho, o caminho me protege. Quando eu estou no meu caminho, eu estou em paz, eu estou pleno, eu estou saudável, eu estou em saúde. Pode ser no meu setor profissional, pessoal, financeiro, independente de qual desses caminhos. Às vezes eu posso estar feliz no meu relacionamento, mas estar infeliz no meu setor profissional. Pode acontecer. O que você tem que tentar achar é o caminho. Quando eu acho o meu caminho, independente de qualquer outro fator que esteja aqui em minha volta, eu vou estar feliz. Porque eu trabalhei meu fator energético e sei que este é meu caminho. E quando eu estou no caminho, eu estou em paz, sereno, tranquilo. Então, só daí eu já consigo entender que caminho eu devo seguir, que caminho eu devo tomar. Então, assim, o primeiro passo que leva as pessoas, às vezes, à infelicidade ou não ser feliz, é não saber que caminho seguir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós temos que fazer, que a gente tem que destrinchar, são algumas outras coisinhas. Então, assim, eu vou utilizar esse segundo ponto como vários fatores, para a gente simplificar e para não ficar tão grande esse vídeo. Medo da mudança, falta de coragem, não tem coragem para prosseguir, orgulho, ego, tudo isso. Ah, Maurício, mas como o orgulho, o ego pode me atrapalhar em cima disso? De repente você não tem a coragem de mudar, com medo de lá na frente aquele negócio que você quer não dar certo, e aí você tem que colocar o rabinho entre as pernas e falar, putz, não deu, não sei o que mais. Meu ego, meu orgulho foi ferido. Muitas pessoas não tentam com medo do fracasso. Ego e orgulho. E se você nunca tentar por um medo de um fracasso, você nunca vai saber. Então, às vezes, tem aquelas pessoas que precisa estar assim, tudo concretinho, né? Tudo certinho, para que eu possa querer mudar. Mas olha, sinto falar que nem sempre isso vai acontecer na sua vida. Às vezes, você não precisa estar tudo certinho, às vezes você tem que arriscar, às vezes você tem que tentar. Não precisa dar louco e sair de uma hora. Não, mas assim, se organize. Lembra que eu falei da aula para vocês? Se você não assistiu essa aula, veja essa questão do se organizar, as questões dos seus objetivos, dos fatores energéticos, tá bom? Se não achar esse vídeo, eu nem sei, depois eu vou falar com o Robson se a gente tem um vídeo mais compridinho sobre isso, senão a gente fala um vídeo sobre essa questão do objetivo, o foco, se organizar em cima disso, em cima dos fatores energéticos. Tá, Maurício, identificamos isso. O que eu devo fazer? Aí entra a prática energética. É falta de coragem? Tem uma prática energética para falta de coragem. Tem um complexo que a gente chama complexo da coragem. É falta do que? É a questão de excesso de orgulho, de ego. Tem práticas para trabalhar essa questão do ego, do orgulho. É a dificuldade da mudança. Existem práticas para te ajudar nessa questão da flexibilidade, da mudança. Sendo que eu sempre falo para vocês que a questão da mudança,
às vezes está num processo subconsciencial nosso. Porque o nosso subconsciente, primeiro, eu sempre brinco, ele é preguiçosão, ele gosta daquilo que ele sempre está. E segundo, o nosso subconsciente, ele sempre está dentro do parâmetro do quê? O que está cômodo dentro dessa minha caixinha tá bom, não precisa mudar. Então, quando a gente quer mudar esses processos, existem sim técnicas que eu possa fazer para que mude de uma forma rápida ou abrupta em cima daquilo que eu quero. Mas eu sempre falo, quando a gente mexe na energia, na emoção, é legal também mexer na energia, porque se você mexe às vezes especificamente só em cima de uma questão emocional, você não trabalha o quê? A energia. Então, às vezes, eu trabalho numa questão emocional focada em cima daquilo. Mas aí você vai pegar um outro fator relacionado a uma outra pessoa, uma outra situação, e você não trabalhou aquilo, porque a emoção que eu trabalhei só foi relacionada a isso. E quando eu trabalho o meu fator energético, não. Que nem eu sempre falo na questão do perdão. Quando eu trabalho a questão da energia no perdão, não é perdoar só uma pessoa ou uma situação, é o perdoar. Quando eu tenho a energia do perdão, não importa onde seja, como seja, quem seja, eu vou trabalhar o perdão, porque energia já faz parte de mim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então, a gente tem que entender que a felicidade, em suma, né? A felicidade, ela sempre vai o quê? Trazer uma melhoria do seu padrão vibracional, do seu padrão energético. Então, às vezes as pessoas, às vezes me perguntam nos cursos de defesa e proteção energética, Maurício, qual que é o melhor defesa e prática energética? Eu sempre falo, ser feliz. Olha só como é legal. Quando eu estou feliz, meu padrão vibracional está alto. Ou seja, aqueles padrões mais baixos eu não me alcanço. Quando eu estou feliz, eu não tenho tempo de ficar falando da vida dos outros. Por quê? Porque eu estou feliz comigo. Eu sempre falo, gente feliz não faz fofoca, gente feliz não sente inveja, gente feliz não fica o quê? Ostentando ou querendo coisas dos outros. Por quê? Você está feliz. Simples assim. Quando eu estou feliz, eu não sou intolerante. Quando eu sou feliz, eu não sou impaciente. Quando eu sou feliz, eu não tenho raiva em relação às outras pessoas. Por que isso? Porque quando eu estou infeliz, eu me torno o quê? Intolerante. Quando eu não estou feliz, eu me torno impaciente. Quando eu não estou feliz, às vezes e muitas vezes eu me torno arrogante. E aí, essa minha infelicidade, infelizmente, eu começo a quê? A chicotear aqueles que estão à minha volta. Principalmente aqueles que estão mais próximos. Pode perceber, em geral as pessoas, infelizmente falando, elas batem muito mais naquelas que estão mais perto, mais próxima, do que você tentar resolver esse problema. Então pense a respeito sobre esse vídeo que a gente falou sobre a felicidade. Vê como está a sua vida, vê como você sente. Você está feliz? Realmente, no fundo do seu coração, é uma felicidade real ou é uma falsa felicidade? Se você está infeliz, o que você está esperando para mudar essa felicidade? É o medo, é o seu orgulho, é a dificuldade da mudança, não sabe para onde você vai? O que está te fazendo para que você não seja feliz? Procure isso, busque isso, porque isso, pessoal, vai fazer com que mude a sua vida. Quando você está feliz, você está no seu caminho. E quando você está no seu caminho, o seu caminho te protege. Espero que vocês fiquem muito bem. E um beijo no coração de todos vocês e nos vemos num próximo vídeo.